Uma data completamente deprimente, porque nós estamos vivendo num país completamente dependente, um país escravizado, uma nação totalmente judiada devido a um colonialismo perene que nós vivemos e que cada vez mais se aprofunda, cada vez mais causa dano à nação. E dois grupos políticos brigando entre si nessas datas. Isso sempre acontece, isso é meio que comum nessas datas acontecerem brigas entre os dois principais grupos políticos, brigando por um simulacro de democracia. Sabe, no Brasil tudo é simulacro, né? Tudo assim, nada é original de verdade, inclusive o dia da independência. E a gente sabe como a gente conquistou essa independência também através de uma simulação. Mas enfim, é um dia para mim deprimente. Independente de ser um feriado, que você tá com a sua família, que você tá aí curtindo a alegria no seio familiar, independente disso, no cômputo, no que concerne a data em si, é deprimente, porque nós não temos independência, nós somos um país completamente dependente. E tá na hora, então, da gente se tornar realmente, de fato, independente, não só no sentido institucional, né, ou esperar que o país conquiste a sua independência a partir de grandes revoluções, de rompimentos, de quebra de paradigmas, que a gente sabe que é muito difícil que isso infelizmente, tão cedo não vai acontecer. Mas a gente tem que romper com tudo isso psicologicamente. A partir do momento que você fica aí brigando na internet por causa de Bolsonaro ou por causa do Lula, você é também um dependente dessa estrutura toda tão cancerígena, tão ruim pra gente. Romper psicologicamente, romper dentro das nossas percepções com esse sistema que tá aí. Aí você vai falar, Sibeli, então nem esquerda nem direita? Não, não é isso, gente. Eu sou contra a neutralidade. Eu tenho um posicionamento político, inclusive eu tenho até uma vida partidária bem inexpressiva, mas tenho, para dizer que eu participo desse sistema também. Porque se a gente não participar, outro vai lá e participa, né? E vai participar de uma outra forma. E então a gente tem que acrescentar, ter uma participação em tudo que tá aí, não negar porque a política faz ou deixa de fazer e acabou. Só que assim, a gente tem que romper psicologicamente com esse cenário todo político que tá no país, gente. Briga para disputar quem que vai estar sob os holofotes, quem vai dar a canetada, mas os senhores de ambos os lados, os senhores são um só. Os senhores, eles são aqueles que não estão mesmo interessados na nossa independência de fato. E é por isso que o Brasil, ao longo da sua história, não foi independente. Teve momentos que pareciam que nós iríamos conquistar alguma coisa, mas o retrocesso foi muito grande, o efeito colateral foi muito grande. E hoje nós chegamos numa situação muito mais grave devido ao momento aí mundial, a geopolítica, as transformações que nós estamos vivendo aí da industrialização, do padrão industrial mundial, Revolução 4.0, automatização, todas as discussões que nós sabemos que são importantes, que estão acontecendo no mundo, no Brasil quase não chega, porque aqui o povo parece que está ainda, sabe, assim, embebido lá no século passado. Século passado não, acho que a gente tá lá no século XIX ainda, sabe? E brigando por coisas que não chegam a lugar nenhum e por personalismo político, por esse populismo barato de ambos os lados, tanto Lula quanto Bolsonaro. As terceiras vias que tem aí, não vou nem falar a terceira via, porque tem outras também, não me parece também que estejam envolvidas, comprometidas para poder romper com o sistema. Nós somos dependentes de bancos, nós somos dependentes das elite internacional, elite nacional, elite local, nós somos dependentes das farmacêuticas, né? Estamos vendo o autoritarismo de um passaporte sanitário que vai nos ferir assim, diretamente, ferir o nosso corpo, ferir a nossa existência, porque as vacinas, elas não foram estudadas, elas não foram pesquisadas como deveriam e estão sendo impostas pelo império da farmacêutica. E todo mundo tá aí brigando por nada, sabe? Brigando por Lula e por Bolsonaro, brigando pelas coxas do Lula.
Ah, a coxa do Lula tá bonita, o Bolsonaro é corno. Ah, sabe? É uma coisa infantil, é bizarra, é feio, sabe? Sei lá, é idiota essas brigas. E quando a gente fala de um assunto mais profundo, ou a gente é censurado ou é ignorado. Quando você fala de um assunto que é mais polêmico, mas que precisa ser discutido, né? Transhumanismo, neomalthusianismo, o império das vacinas, vacinas essas que nem são vacinas, né? Terapia genética experimental, as políticas aí, o protocolo da pandemia, que tão nocivo foi para a economia do país, para nossa vida pessoal, para nossa vida psicológica, que não resultaram efeito nenhum e ninguém discute, ninguém fala nada. A gente continua seguindo protocolos e imposições e agora a iminência de um passaporte sanitário e não discute nada e chegamos no dia da independência completamente dependentes de joelhos, à mercê de um autoritarismo sanitário muito grande, a la Bill Gates, e vamos lá, vamos defender a coxa do Lula, vamos defender o Bolsonaro, se o Bolsonaro é corno ou não, porque isso nos interessa muito, né? Um país endividado, um país que está perdendo cada vez mais seu setor estratégico, a gente vê que as privatizações avançam cada vez mais numa agenda econômica que poucos criticam, fica só no personalismo de Bolsonaro e Lula. Uma terceira via também que é um pouquinho mais palatável, mas não toca nas questões atuais, não fala de impérios, é muito seletiva na sua crítica, não aponta realmente sua crítica para impérios como o império farmacológico, não quer saber de falar sobre o passaporte sanitário, falar contra, né, o passaporte sanitário, essa imposição que nós estamos sofrendo, e não tem opção nenhuma, tudo é um simulacro, da democracia. Uns defendem esse simulacro, outros querem, sei lá, lutar pelo quê? Pelo que os bolsonaristas estão lutando, que eu ainda não entendi, gente. A esquerda a gente sabe que luta pelo um simulacro de democracia. Mas os bolsonaristas estão lutando pelo quê? Pelo Bolsonaro? Exclusivamente pelo Bolsonaro, né? Exclusivamente por ele. É isso aí, gente. Fica assim, né? Nessa briguinha besta que não chega a lugar nenhum. Feliz dia da independência.